Olá, estudantes Psi! Hoje nós vamos falar sobre a dislexia, que é um transtorno relacionado à dificuldade em linguagem, leitura e escrita. Para iniciar essa conversa, eu trouxe aqui um texto escrito por uma pessoa com dislexia. E aqui dá para a gente identificar alguns erros ortográficos dessa pessoa. No caso aqui é um rapaz, o Mário, de 24 anos, estudante no curso de História. Esse trecho foi retirado do livro Transtornos de Aprendizagem, abordagem neurobiológica e multidisciplinar. A gente consegue identificar alguns erros, por exemplo, na palavra cursar, curso, no qual ele escreve com cedilha e não com S. Na palavra exigido, que ele usa o Z ao invés do X. E também na palavra disléxico. Dá para ver aqui a forma com que ele escreve, normalmente associada à forma com que ele fala, que é justamente a função da leitura e da escrita. Na avaliação da escrita dessa pessoa foram identificados alguns pontos. Dificuldade na decodificação de sílabas complexas, por exemplo, quando tem o som de Z, mas é escrito com X. No caso dele, uma leitura oral vacilante, inexpressiva e sem ritmo. Frequências significativas de erros ortográficos num ditado. Produção textual com falhas na estruturação do texto e erros ortográficos significativos. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre a dislexia, que é o transtorno de aprendizagem desse rapaz, do Mário, e também de outras pessoas famosas, como Tom Cruise, o Walt Disney e o Einstein. A definição da Associação Internacional de Dislexia é essa aqui ao lado. E eu vou ler aqui para a gente. Um distúrbio específico de linguagem de origem constitucional e caracterizada por dificuldades na decodificação de palavras isoladas, usualmente refletindo insuficientes competências de processamento fonológico. Então, a criança ou mesmo o adulto vai ter dificuldade na decodificação, que é a primeira fase da leitura, a gente decodificar. Eu tenho ali um som fonológico, eu tenho uma consciência fonológica de um som que eu sei falar, por exemplo, uma palavra que eu conheça. Identifico que há sinais gráficos que representam essa palavra de forma escrita. E esse processo de decodificação para escrever e para ler é a dificuldade que caracteriza a dislexia. Nesse caso, as pessoas veem um texto, olham para o texto, mas não conseguem decodificar o que aquele sinal representa. Em muitos casos também o contrário, tem a compreensão, sabe o que vai falar, tem um bom vocabulário, porém, na hora de representar isso de forma escrita, pode cometer alguns erros, algumas trocas. Essas dificuldades são inesperadas em relação à idade, às capacidades cognitivas e acadêmicas, a série que o aluno está. Então, não é uma dificuldade na compreensão cognitiva enquanto uma habilidade. Para a gente entender aqui, tem crianças que, por exemplo, são fluentes em leitura. Isso indica que elas já decodificaram, têm a fluência em leitura, mas não têm a compreensão. As crianças com dislexia muitas vezes compreendem, entendem um enunciado. O problema é a decodificação. Se alguém lê para ela, por exemplo, ela consegue responder corretamente aquela alternativa, aquele exercício. A dislexia manifesta-se em múltiplas dificuldades, em diferentes formas de linguagem e inclui, juntamente com os problemas de leitura, problemas na aquisição de proficiência na escrita e ortografia. Aqui neste quadro a gente consegue identificar o que sempre acontece, o que algumas vezes acontece e o que muitas vezes acontece.
Então sempre vai aparecer dificuldades com a linguagem, em especial ali a leitura, uma lentidão na aprendizagem e leitura, então as crianças levam mais tempo para aprender a ler, e dificuldades em escrever, muitas vezes cometendo erros ortográficos. Muitas vezes pode estar relacionado à disgrafia, que é uma dificuldade que a criança tem na escrita, em fazer uma letra que não dá para ler. Pode estar relacionado à descalculia, que é uma dificuldade no processamento de informações de conteúdo matemático, de conteúdo lógico matemático. Dificuldades com memória de curto prazo e organização. Dificuldade em seguir caminhos e executar tarefas sequenciais. Por isso, muitas vezes é importante que a família ou a escola dê uma instrução por vez. Dificuldade na compreensão de textos escritos e dificuldades em aprender uma segunda língua. Às vezes pode aparecer uma dificuldade também em relação à linguagem falada, como por exemplo a dislalia, que é uma troca fonética na hora de falar, que é o que acontece, por exemplo, com o Cebolinha. Dificuldade de percepção espacial, confusão entre direita e esquerda, por exemplo. E algumas vezes as crianças apresentam comportamentos até de ser um pouco mais estabanadas, sabe? De derrubar as coisas, de bater em objetos. É importante que a gente tenha uma equipe multidisciplinar para avaliar e intervir em relação à dislexia. Essa equipe multidisciplinar na avaliação, identificação e acompanhamento está previsto por lei. Então, no Brasil, há uma lei federal de 2021 que determina que a escola e o serviço de saúde ofereçam acompanhamento terapêutico para crianças com dislexia e também crianças com TDAH. Eu sempre falo com meus alunos psi, nessa perspectiva multidisciplinar, da gente estar sempre próximo à escola. Se a gente atende no consultório, identifica ali uma criança com dislexia, que a gente vá até a escola junto com a família. Se essa criança passa numa fono, se essa criança passa no neuro, tentar reunir o máximo de profissionais possíveis que atendam a essa criança e possam em conjunto determinar estratégias para ela. Assim fica mais fácil identificar o que é o papel da família, o que é o papel da escola, o que é o papel da psicologia. A gente, por exemplo, enquanto psicólogo, pode trabalhar a questão da autoeficácia. Muitas crianças, assim como o Mário, que hoje é um adulto, internalizam uma crença de que elas não são capazes de aprender e se veem muitas vezes como alguém burro, que é uma das falas muito ofensivas que as crianças ouvem quando estão na escola e têm dificuldade para aprender a ler e escrever, que são habilidades básicas para outras competências. Então, no contexto clínico, ou mesmo no contexto da psicologia escolar, é importante que a gente vá trabalhando com a criança essa crença na capacidade dela e se concentrar naquilo que ela tem de potencial. Em outras videoaulas nós vamos falar um pouco mais sobre os transtornos específicos de aprendizagem. Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você e a gente se vê.